Então, meus estimados irmãos e irmãs, é um prazer muito grande, é uma alegria recebê-los aqui em nosso grupo de estudos da obra André Luiz, numa fase nova, né, numa etapa nova. Até antes da pandemia, nós tínhamos as nossas aulas lá na Sociedade de Estudo Espírita de Natal, nos sábados à tarde, e no Núcleo Espírita Nosso Lar, nas quartas-feiras à noite. E agora, em função da circunstância da pandemia, estamos inaugurando uma nova etapa, né? Onde a gente vai fazer nossa aula online, com a possibilidade de participação, discussão dos conteúdos, e melhor, depois esse material vai ser trabalhado e vai ficar nas plataformas, tanto da Sociedade de Estudo Espírita de Natal, como também o Núcleo Espírita Nosso Lar, possibilitando a quem, por uma razão ou outra, não pôde assistir a aula, ou rever o conteúdo depois, ou assistir ou rever o conteúdo depois. Mas, melhor, esse material vai ficar tanto nas plataformas do YouTube, como também do Facebook, pelo mundo afora aí, para quem desejar consultar. E para nós é um motivo de muita satisfação, muita alegria poder interagir com vocês. E daqui de longe, nosso abraço fraterno para cada um de vocês. Vai estar de nossa alegria imensa de encontrar todos com saúde, isso aqui é muito importante, tá certo? A dinâmica do nosso trabalho, primeiro, só fazer um esclarecimento só. Vocês se recordam que na sala de aula a gente utilizava sempre o papel de fundo desse material que está aí, da Kardecist Spiritist Society of Florida, porque eu gosto muito desse material, esse pano de fundo, ele tem um material bonito. O conteúdo não, o conteúdo a gente reformulou, que está muito mais pormenorizado. Eu gosto de ter sempre um material mais explicativo, porque facilita muito até o acompanhamento da aula, e, ao mesmo tempo, para depois ficar matéria de consulta. Eu gosto sempre de colocar as referências bibliográficas, facilita muito o estudo. E aí, mas esse material, eu sempre utilizo esse papel de fundo do pessoal lá da Flórida, que eu acho muito interessante. Só uma explicação inicial. Segundo, também, eu também gostaria de dizer que a metodologia nossa de trabalho é o seguinte: a partir da próxima semana, nós passaremos a trabalhar o livro Os Mensageiros. Por quê? Porque, na verdade, tanto nos dois grupos de estudo, nós já estudamos o Nosso Lar todo, estávamos já quase na metade dos Mensageiros. Entretanto, como muitos, pode ser que uma ou outra pessoa não leu ainda o livro Nosso Lar, e como a obra Os Mensageiros é, na verdade, uma espécie de uma continuidade do livro Nosso Lar, acho importante fazermos hoje uma digressão, uma rápida explanação a respeito dessa magistral obra que é Nosso Lar, certo? Fazer a explicação hoje. Também é uma oportunidade de nós nos conhecermos, seria até que, se possível for, a gente pudesse aqui, cada um dizer seu nome, como é que está, para a gente se conhecer. Afinal de contas, é a fusão de dois grupos, né? E outra coisa, nosso objetivo, nossa ideia também, é que a cada semana, sempre às 19 horas das quartas-feiras, a gente possa estudar 2 capítulos do livro, certo? Começando às 19 horas, em princípio a ideia é ir até às 20, mas sem nenhuma preocupação com o horário, pelo menos de nossa parte não tem. Se porventura se surgir dúvidas, etc., para se estender, de nossa parte não tem nenhum problema. E mesmo algum ou outro que porventura não possa ficar até o fim, precisar sair, e ver depois o material depois, porque, na verdade, o objetivo nosso é mergulhar, é beber nessa fonte fecunda, que é a magistral obra de André Luiz. Esse, eu acho, é o grande objetivo nosso. Então, essa é a ideia. Outra questão também que possibilita esse material Zoom é a possibilidade de perguntas. Então, por favor, se alguém tiver um questionamento, quiser perguntar alguma coisa, por favor, interrompa, pergunte. Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Eu acho que está muito bom, que nos ajuda a isso. Outra coisa também que eu gostaria de pedir a todos, se possível for, sei que todo mundo tem suas atribuições, mas se puder fazer sempre uma leitura prévia dos capítulos a ser estudado, facilita muito a compreensão. E mais, aqueles que estudaram os capítulos podem dar sua contribuição, porque mais que a gente olhe e estude o livro, a obra é tão fecunda, é tão rica em informações maravilhosas, que a gente lê e não consegue enxergar um ponto que outro colega lendo pode dar uma contribuição importante para a gente extrair o máximo dessa magistral obra, tá certo? Então, são essas informações, eu acho que é muito interessante para a gente poder começar o nosso trabalho. Alguma dúvida até aí ou não? Podemos continuar? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, hoje, gente, nós vamos fazer hoje, por solicitação de alguns colegas, uma síntese da primeira obra da magistral coleção da obra magnífica que foi psicografada pelas mãos venerandas de Francisco Cano Xavier, através do benfeitor André Luiz.
A obra primeiro, que é uma obra autobiográfica, é Nosso Lar, certo? E a gente vai fazer hoje uma conversa, uma pequena síntese dessa magistral obra, certo? Então, meus amigos, a obra de André Luiz é uma obra tão extraordinária, porque lembremos, André Luiz utilizou-se a extraordinária mediunidade de Francisco Cândido Xavier para escrever essa magnífica série chamada A Vida do Mundo Espiritual, que são 13 livros, certo? Agora, é interessante compreender que Chico tinha uma equipe muito interessante, que Emmanuel, além de ser o guia espiritual de Chico, era o coordenador da sua vastíssima obra. Lembremos, da lavra da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mais de 500 livros foram escritos, além de um vasto material que existe, que ainda está sendo objeto de estudos. Só desse material que Chico deixou, mais de 40 livros foram escritos depois que ele desencarnou. E ainda tem material, segundo informações, para muito mais coisas. Então, o que é interessante é isso. Toda a obra que passou pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier foi coordenada por Emmanuel, esse espírito iluminado que tinha uma equipe e que estava pela coordenação dele. Então, nós vamos ver, por exemplo, tem alguém aí com o microfone aberto, tem um cachorro latindo. Verifiquem aí. Então, veja só, toda essa magistral obra passou pelo crivo da mediunidade de Emmanuel, esse grande coordenador. E se você vê, por exemplo, todas as 13 obras psicografadas por Chico, através de André Luiz, todos eles, a introdução, ou seja, desses livros, foram feitos por Emmanuel. E são todas apresentações das obras magistrais, como, aliás, é o trabalho magnífico de Emmanuel, né? E ele é primoroso nas suas explicações. Eu gosto muito de ler sempre a parte introdutória, de apresentação das obras. Por exemplo, só para ter uma ideia aqui da beleza, ele apresenta essa primeira obra, O Nosso Lar, de André Luiz, e ela é toda magistral. Mas eu peguei aqui um pequeno recorte dessa introdução, que ele apresenta André Luiz e a importância de sua obra para a compreensão da humanidade, da importância da encarnação ser bem aproveitada. Ele diz mais ou menos assim. Na verdade, ele fala assim, nesse pequeno trecho. O homem terrestre não é um deserdado, ou seja, ele está nos dizendo que toda criatura que está aqui na Terra, ele é um tutelado do Pai. Ele não está aqui solto, ele não está aqui sem assistência. Deus assiste o homem pelo homem. Está aqui. Lembremos que a doutrina católica fala que nós temos todos os nossos anjos da guarda, não é? E a doutrina espírita fala que nós temos amigos espirituais. É verdade. E quem são essas criaturas, esses seres? São as pessoas que nos amam, são nossos tutores, nossos conselheiros, né? Então, quer dizer, olha, ninguém está aqui solto, ninguém está aqui desassistido. Todos os filhos de Deus estão sobre a proteção, a assistência, o aconselhamento de um enviado. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus e Deus deseja a felicidade de seus filhos. Então, ele diz, olha, o homem terrestre não é um deserdado. Ele está aqui sendo assistido, aconselhado, mostrando o caminho. Bom, ele diz mais, é filho de Deus. Todo o homem está aqui é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne. Olha que coisa mais bela. Ele está dizendo, olha, não tenha dúvida, nós somos filhos de Deus. Aliás, se lembremos que a única prece que Jesus ensinou à humanidade é o Pai Nosso, a primeira estrofe do Pai Nosso confirma essa informação. Pai Nosso que estás nos céus. Não há nenhuma dúvida que todos nós somos herdeiros do Criador do Universo, né? Então, Deus, que é Pai amorável, Criador de tudo, nós somos essa imagem e semelhança dele, somos filhos dele, e, portanto, a gene divina, o DNA divino está impregnado em nossos espíritos, né? E como filho de Deus, estamos fadados, portanto, o processo evolutivo. Então, eles dizem de Emmanuel, ninguém é deserdado, né? É um filho de Deus, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne. É importante essa explicação por uma razão muito, muito singela. Ninguém vem à Terra passar férias. Nós vimos aqui em trabalho construtivo, ou seja, em trabalho de renovação, de transformação. Afinal de contas, nos diz a questão 125 do Livro dos Espíritos, que Deus nos criou simples e ignorantes. Podia ter criado todos nós felizes, mas optou por essa opção. Ou seja, a felicidade está ao nosso alcance. Mas, para isso, nós temos que construir essa felicidade. Então, somos filhos de Deus em trabalho construtivo. Nós somos, portanto, como Jesus nos dizia, que nós somos deuses. Claro que somos deuses, um Deus em construção.
certo? Nós somos essa centelha, nós somos um Deus em potencial, obviamente, né? Que precisa elaborar, trabalhar para vindouramente, até dizer, faz brilhar a sua luz, ou seja, coloque em seu coração os sentimentos em prática do bem para poder essa centelha da luminescência, né? Ou seja, o combustível da luminescência, essas pequenas centelhas em nossos corações, é a prática do bem, que, na verdade, Jesus veio trazer na sua boa nova. A vivência dessa boa nova é que vai dar, é o combustível da luminescência. E essa pequena centelha, um dia, ser uma grande luz capaz de fazer prodígios extraordinários, como dizia Jesus. O que eu faço, vocês podem fazer muito mais, dizia o mestre, né? Não tem como duvidar disso. Então, ele diz que nós somos filhos de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne. Aí precisa compreender que a roupagem de carne, ou seja, é esse material que nós utilizamos para dar cumprimento a uma etapa do processo evolutivo de cada um de nós. E é importante que a gente tenha muita compreensão de zelar, de primar por essa roupa de carne. André Luiz nos coloca de que sempre que vamos encarnar, é feito toda uma preparação do nosso corpo, é compatível à missão que devemos cumprir aqui na Terra. Certo? Ou seja, se nosso corpo é compatível, por exemplo, se minha missão, ou de qualquer um, for viver 80 anos para cumprir uma missão, nós vamos receber um corpo compatível a esse processo para podermos ir para essa missão nos 80 anos. Entretanto, se não primarmos, se não cuidar nessa roupagem de carne, se abusamos, se não cuidamos da higiene adequada, se não nos alimentamos adequadamente, se abusamos na bebida, na droga e outras coisas, podemos encarnar todo o tempo. E aí seria um suicídio involuntário, como André Luiz foi vítima disso. E eu confesso que eu só tive conhecimento desse conceito do suicídio involuntário lendo a obra de André Luiz. Eu não tinha a menor compreensão de que isso era possível. E André Luiz não compreendia que, quando desencarnou e estava no umbral, era taxado pelos seus perseguidores de suicida. Ele ficava revoltado, disse, mas como? Não sou suicida coisa nenhuma. Eu desencarnei com câncer. Eu não entendi, só foi compreender só foi ter essa compreensão quando foi resgatado para o nosso lar, e lá sendo tratado no hospital, o médico Henrique de Luna, lá no nosso lar, explicou que ele efetivamente era um suicida. Explicou por quê. Ele não cuidou da saúde, que abusou do álcool, abusava da alimentação, não teve um cuidado adequado com a parte da sexualidade, teve sífilis, né? Era uma pessoa do pavio curto, vez por outra se exacerbava, isso envenena nossos corações e traz graves danos ao nosso corpo físico, né? Enfim, então nós devemos, diz Emmanuel, devemos ter muito cuidado. Nós somos filhos de Deus aqui, missão de construção, mas temos que cuidar dessa roupagem de carne, sob pena dela perecer antes do tempo, né? Somos alunos de uma escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. Ou seja, a escola é um grande educandário, a Terra é um grande educandário de almas, é uma escola, nós viemos aqui para aprender. Todos nós, e André Luiz nos coloca isso nas obras dele, que quando vamos reencarnar, temos toda uma programação. Viemos aqui para aprender. Nessa reengenharia espiritual extraordinária, Deus nos cria essas possibilidades de encontrar com aquelas criaturas que, por uma razão ou outra, nos desentendemos no passado. E eles fazem essa junção extraordinária de forma que possamos nos encontrar para desatar esses nós do passado. Porque, afinal de contas, tanto nós como eles são filhos de Deus. E Deus deseja que seus filhos sejam felizes, né? Portanto, nos encontramos na Terra para nos trabalharmos, para aprendermos a amar, aprendermos a perdoar, né? Para buscar elevação. Ninguém se eleva com ódio no coração, com ressentimento, sem perdoar os outros. É mais ou menos isso. Muito bem. Aí demais. A luta humana é sua oportunidade, portanto, que é nossa, de qualquer uma alma que encarna, qualquer um espírito que encarna na Terra. A luta humana, a reencarnação, é essa oportunidade de nos burilarmos, de nos trabalharmos, de nos renovarmos, né? Que através das nossas alegrias, tristezas, quedas, levantes, nós vamos nos aperfeiçoando. É o buril que vai nos aperfeiçoando, nos transformando. Tem o velho adágio popular, que a dor ensina a gemer, e é fato. A gente precisa passar pelas dores. A dor nos visita para nos aperfeiçoar, para nos renovar, né? É a prova, inclusive, algumas pessoas não compreendem, da bondade de Deus. E se nós temos um livre-arbítrio, e se Deus nos dá as possibilidades de evoluir, e se a gente comete graves erros, só nós podemos quitar essas dívidas. Então, atormentado, e a obra de André Luiz nos mostra isso, quando chegamos no mundo espiritual, atormentado por nossos erros, por nossa consciência culpada, que
que é o tribunal que mais cobra, né? É o tribunal da nossa consciência, né? Que não, ele está atormentado por nossos graves erros. Rogamos a Deus uma oportunidade de reparar nossos erros, de nos encontrar aqueles que prejudicamos e etc., de forma que possamos reparar esses erros. Então, essa é a grande oportunidade. A luta humana é uma oportunidade que se renova a cada reencarnação e damos um passo à frente, de nos perdoarmos uns aos outros e trabalharmos no sentido do nosso aprimoramento, né? Então, a nossa oportunidade é a nossa ferramenta. Efetivamente, a vida é essa ferramenta de aperfeiçoamento. E também o nosso livro. Nos diz Chico, através de Emmanuel, é uma verdade, e André Luiz também fala isso, né? Que a nossa vida é um livro. Diz mais ele, André Luiz, que a nossa vida é um livro que cada dia escrevemos uma página. E diz ele que a página de frente, a nossa página, o rosto da página, é escrita a duas mãos, ou seja, a cada dia, pelo nosso livre-arbítrio, nós temos a liberdade de tomar nossas atitudes. Nessas atitudes, escrevemos a página de rosto, né? Tomando nossas atitudes, nós temos a liberdade para tal. E à noite, quando dormimos, e não dorme só o corpo físico, mas o corpo espiritual, o espírito vai e encontra os nossos amigos espirituais, aqueles que nos amam, etc., etc., nós escrevemos a página de rosto, ou seja, revemos o que fizemos durante o dia, que precisa de reparo, e essa página, o verso dessa página desse livro, é reescrita 4, 6 mãos, ou seja, com os aconselhamentos para no dia seguinte a gente tomar procedimentos mais sábios, ou reparar o que errou durante o dia. Então é maravilhoso, ou seja, o livro da vida é escrito e a gente tem que ter essa compreensão que a nossa vida é um livro, que ao final será belo ou não, dependendo de nossos procederes, da forma como nós, escritores, elaboramos nossa programação para renovar e transformar a nossa vida, né? De mais jeito também, Emmanuel, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. É interessante que a gente tenha essa compreensão, que muitas pessoas não compreendem a faculdade da mediunidade, ou seja, o contato com o invisível, o papel da mediunidade é um movimento sagrado. Todas as pessoas que trabalham a mediunidade sem os procedimentos, sem os encaminhamentos, sem estar baseado na boa nova de Jesus, corre gravíssimos riscos de sofrer processos obsessivos, etc., etc. Diz Jesus, dai de graça o que recebeis de graça. As pessoas que, por exemplo, vendem a mediunidade estão contraindo débitos graves e são passíveis de entrar num processo obsessivo dramático, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da mediunidade. Tem que ser em conformidade com os ensinamentos de Jesus, ou seja, a mediunidade com Jesus. Essa é uma missão sublime de ser o medianeiro entre os dois planos, e trazer consolação, esclarecimento, etc., etc. Ademais, é o intercâmbio do invisível ao mundo sagrado em função restauradora do cristianismo puro. E aí é interessante essa história da função restauradora do cristianismo puro, por uma questão muito, muito importante. Lembremos que a doutrina dos espíritos é o consolador prometido por Jesus, não é? Há 2000 anos atrás, está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 24, inciso 16 até o inciso 25, né, que Jesus promete o envio de um novo Consolador, né, na época certa em que o mundo estiver capacitado para recepcionar esse Consolador, em que falará tudo o que Jesus falou e trará muitas informações outras, porque as pessoas terão mais capacidade, então, de compreender as informações, terão uma capacidade de recepção dessas informações na época adequada, já que a época de Jesus a capacidade de recepção de informações era mínima, quase todos analfabetos, etc., etc., né? Jesus promete. E aí tem uma explicação muito interessante no livro Tormentos da Obsessão, que foi psicografado por Divaldo Franco através do espírito de Manuel Flamengo de Miranda, que tem uma conversa no final do livro de Manuel Flamengo de Miranda com Eurípides Bassanufo, uma das maiores almas, dos maiores médios que se tem notícia que encarnou dentre nós, né? E ele comanda no mundo espiritual um hospital espiritual, né? Congregado a tratar doentes graves, de problemas, desequilíbrio emocional gravíssimo, problemas obsessivos sérios, os espíritos, boa parte estão nos espíritos espíritas, e numa conversa Manuel Flamengo Miranda com ele, então uma informação muito interessante. Ele diz que, na verdade, porque Jesus prometeu lá, há 2000 anos, lá quando esteve conosco, o envio do Consolador prometido. Segundo ele,
Jesus já tinha, chama Hospital Esperança, esse hospital que é dirigido por Eurípides Barçanufo no mundo espiritual. Ele diz que Jesus, quando aqui veio, já sabia que seu evangelho de amor, a sua boa nova, que ele veio trazer para redimir os homens e educar as almas humanas, seria adulterado. Seria adulterado no decurso do tempo por interesse de pessoas, de religiões, de facções, etc. E a restauração desse evangelho, que é esse código de moralidade capaz de redimir o homem, é absolutamente fundamental para renovar e transformar o homem, visando a sua elevação espiritual. Portanto, a doutrina espírita é muito importante. Quando ele fala que o intercâmbio, em função restaurador do cristianismo puro, dá esse toque. A gente tem que ter muita compreensão que não só o evangelho é importante, mas todos os derivados dele são interessantes. Toda a mediunidade concomitante com os ensinamentos de Jesus tem esse cunho de trazer detalhes e minudências do seu próprio evangelho, educando a cada um de nós. Continua dizendo que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar em que ocupa pela vontade do Senhor. Ou seja, nenhum de nós deve se descurar, deve se descuidar do que viemos fazer aqui. Porque lembre, gente, quando a gente diz, André Luiz, que quando a gente vai reencarnar, toda uma programação é feita, como você vai com a viagem. Há toda uma programação. E, na verdade, a Terra é uma viagem mesmo, de aprendizado, é uma matrícula na escola da vida. Né? E nós assumimos grandes responsabilidades quando viemos até aquilo de nós. E as missões que assumimos, aquelas que não forem cumpridas, aquelas que não forem trabalhadas, estão perdendo uma oportunidade interessantíssima de dar um salto, de perdoar aqueles que prejudicamos, de dar um salto à frente, de dar um passo à frente no nosso processo evolutivo. E mais ele, Emmanuel, André Luiz vem contar a você, ou seja, nós, leitores, nós que estamos olhando e estudando o livro dele, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Ou seja, ninguém vira anjo como algumas pessoas imaginam, que quando desencarna vira anjo, isso é uma utopia, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando a gente desencarna, nós somos a mesma pessoa, com uma diferença básica. Nós aqui encarnados podemos disfarçar, dizer que somos bom moço, ou seja, podemos ser um lobo em pele de cordeiro. Quando a gente desencarna, não tem como isso acontecer. Nós teremos a feição de quem somos. Se passamos a vida inteira trabalhando no campo do bem, da luz, da paz, teremos a luminescência compatível que albergamos e conseguimos albergar com o nosso trabalho. Mas se fizermos o mal, a desarmonia, o nosso espírito passará a sombra que exala dele. Se nós nos apresentaremos como somos. Nosso espírito é uma espécie de um flash. Tudo que fizemos está posto lá, é fácil de verificar. Nós vamos ver isso lá na frente de André Luiz, no próprio livro Nosso Lar. Ele explica isso, que é possível as criaturas enxergar, olhar o espírito, toda a sua trajetória. Os espíritos têm essa capacidade de mergulhar em cada um de nós. Então, está tudo impresso em nosso próprio perispírito, né? E mais ele, é a nossa própria consciência, onde edificamos o céu, ou seja, se porventura... Lembremos que hoje nós somos a somatória de tudo que fomos daqui para trás, né? Nós somos a somatória disso tudo. Então, se toda a nossa trajetória, nossa vida, conseguimos pontilhar ações no campo do bem, da fraternidade, da caridade, do amor, do entendimento, então, onde edificaremos o céu, ou seja, conseguimos avançar no nosso processo evolutivo, estacionemos no purgatório, caso cometemos erros, precisam ser reparados, e o purgatório, o nome já está dizendo, é purgar, teremos que passar um tempo, como o André ficou lá no umbral, para purgar esses sentimentos, essas energias desarmoniosas, ou nos precipitamos nos abismos infernais. Se tivermos a vida inteira cometer erros graves, teremos que passar por lá, mas somos filhos de Deus, e certamente, ao passar essas fases de dores, que nós aprendemos com a dor, né? Somos filhos de Deus, ninguém fica lá eternamente. Chegará um momento em que precisamos retomar a estrada, porque todos somos filhos de Deus, estamos fadados à lei do progresso. E mais ele. André Luiz vem lembrar que a Terra é oficina sagrada, ou seja, aqui é lugar de trabalho. Ninguém pode chegar aqui e achar que não tem nada a fazer. Quem se entrega à ociosidade está perdendo a oportunidade sublime de se renovar, de trilhar um caminho na busca da excelsitude, da renovação, da felicidade. Então, vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, ou seja, ninguém menosprezará essa oportunidade de trabalho sagrado na Terra sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Ou seja, se a gente imagina que, na verdade, vem aqui, faz um monte de coisa e quando termina a morte está aqui, isso é um grave erro, né?
que André Luiz tem uma frase lapidar. Ele diz uma coisa extraordinária, que nós, hoje, na verdade, colhemos o que plantamos outrora. Nós vivemos hoje pela lei de ação e reação. Se hoje temos uma vida difícil, dura, cheia de provações rudes, é a colheita do passado. Entretanto, diz André Luiz, se almejamos a felicidade, todos nós almejamos, e queremos a felicidade futura, é preciso compreender que só é possível colher bons frutos no futuro se fizermos boas coisas agora, se plantarmos o bem agora. Não tem como a gente colher sem plantar, não é possível isso. Né? Então, é essa mensagem altamente enobrecedora e, ao mesmo tempo, abre nossos olhos que é preciso trabalhar no campo do bem e parar na frente colher os louros disso, os bons frutos. Né? Muito bem. Quando ele dizendo, guarde a experiência dele no livro. Dele de quem? De André Luiz, que veio contar a sua história. Afinal de contas, o livro Nosso Lar é exatamente um livro autobiográfico. Ele vem, muita humildade, trazendo sua própria experiência. Dizer por que passou pelo umbral, por que da sua luta, do seu sofrimento, etc, etc. Muito bem. Ela diz, essa obra de André Luiz diz, muito bem, alto, que não basta a criatura apegar-se à existência humana, ou seja, ficar pegado à materialidade, porque a materialidade ficará aqui, que é muito apegada aos bens, às coisas, né? Muitos desencarnam e ficam na própria casa, ou fica cuidando do carro, da casa de praia. Isso fica aqui. As únicas coisas que levamos são as ações no campo do bem. A cada ação no campo do bem que façamos é uma espécie de um depósito na poupança divina, e nos apresentaremos com esse capital onde chegaremos. Então, isso é muito importante ter essa compreensão. Onde chegarmos, nos apresentaremos com ela, né? Mas precisa saber aproveitá-la dignamente, saber aproveitar muito bem essa experiência, ou seja, fazer tudo possível para desempenhar ações proativas, para que, na verdade, conseguimos dar um passo à frente no nosso processo evolutivo. E mais ele, que o espaço do cristão, em qualquer escola religiosa, em qualquer uma, não importa a religião, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Por quê? Na verdade, é importante a gente ter essas compreensões. O que eleva o homem não é a religião em si. Eu ouvi muitas pessoas dizerem equivocadamente, eu estou na religião A, B ou C, estou salvo. Algumas pessoas falam assim, eu pago o dízimo, a igreja X, tal, eu estou salvo. Isso é um meio de engano, né? Na verdade, o nosso processo de harmonia, de elevação, não é o fato de você estar na religião. A religião são importantíssimas, claro. São todos caminhos para Deus, nos diz Telésforo, no livro Os Mensageiros, que a gente vai estudar daqui a pouco, a partir da próxima semana. Mas se todos são caminhos para Deus e traz valores importantes, o importante é que você assimile esses valores, essas informações das religiões e coloque em prática. Se você só vai à igreja, só vai à casa espírita, ouve as colocações e não vivencia isso não significa nada. Quando chegar no mundo espiritual, nem quer saber que religião você teve, qual foi, se você teve religião ou não teve, isso não tem a menor importância. Será perguntado o que foi feito das oportunidades que lhes foi dada. O que foi feito dos filhos que lhe foram confiados, da profissão, dos pais, dos irmãos. É isso que será perguntado. Esse é que importa, não é que religião que você teve. Né? Muito bem, quando ele dizendo, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Por que dirigir-se ao Cristo? Porque lembremos, na questão 526 do Livro dos Espíritos, perguntado pelos Espíritos venerandos, que era o modelo mais perfeito que Deus trouxe à humanidade, né? E guia, os Espíritos foram muito claros, Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Por uma questão muito simples. É o Espírito mais puro, mais sublime, mais extraordinário que veio. Tudo que Jesus fez, falou, pensou, era sublime, era divino. Não dá para se imaginar o Espírito da envergadura de Jesus fazendo nada que não seja desse nível, né? Por isso que ela é o modelo. Quando a gente quer visar a perfeição, beleza, quer se inspirar, olhamos para Cristo, buscamos exemplo nele, ele é o modelo que devemos seguir, né? Mas mais que isso, além de modelo, é nosso guia. Por que ele é o guia? Porque ele é quem dirige-nos, foi colocado em seus ombros por Deus a responsabilidade de conduzir os filhos de Deus que vinham estagiar aqui nesse planeta, né? Então, ele, além de ser nosso guia, é também além de ser nosso modelo, nosso guia. Portanto, nós temos que mirar nele, seguir os exemplos dele, não importa que religião você tenha. Siga a boa nova de Jesus, o que importa, diz Emmanuel. E que em nosso campo doutrinário, nós, da doutrina espírita, precisamos, em verdade, do espiritismo, essa doutrina renovadora, como o evangelho redivivo de Jesus, que é magnífico, é grandioso, né? Mas também precisamos de espiritualismo, ou seja, que não somos só matéria e espírito, mas muito mais. Precisamos também de espiritualidade.
espiritualidade são todas as ações que vemos fazer no campo da proatividade, visando o campo do bem, da caridade, da fraternidade, no amor e etc., né? Visando um divino, buscando a transcendência, a melhora, a felicidade. Então, veja que beleza essa introdução do livro Nosso Lar, feito por Emmanuel, né? Em seguida, na própria introdução também do livro de André Luiz, Nosso Lar, André Luiz também faz uma apresentação e ele nos traz aqui. Eu sei que o tempo já está bem adiantado, mas é só para a gente entender o que é importante. André Luiz dá a explicação seguinte, Nosso Lar, diz o seguinte: uma existência, diz André Luiz, é um ato, ou seja, o que é, na verdade, uma reencarnação se somos espíritos eternos? É um pequeno fragmento, um lápis temporal pequeno da nossa existência humana. É uma pequena existência que devemos aproveitar o máximo. Mas a vida de espírito eterno, isso é um átomo, um átimo, melhor dizendo, na grande existência de espírito, né? Significa pouco nessa vida intensa e imensa que temos pela frente, né? De séculos passados e milênios que temos pela frente, com certeza, né? O que é o corpo? O corpo é uma veste, como falamos aqui há pouco tempo, que devemos cuidar muito bem dessa veste, que, na verdade, alberga o espírito, né? Para ele cumprir a sua missão. E se não cuidarmos bem dessa veste, poderemos, antes do tempo, desencarnarmos. Seria um suicídio antes do tempo, não um suicídio indireto, né? Com graves consequências. E a maior delas é não termos cumprido nossa missão, como estava previsto, né? E um século, o que é um século, ele está dizendo? Esse século, no Espírito Eterno, no decurso dos milênios, também não é quase nada, se somos espíritos eternos, né? Então, tanto a existência, uma encarnação que bem aproveitada é importante, uma existência, um século é importante, mas na vida do Espírito Eterno de milênios significa esse pequeno ato, né? Um dia, praticamente, nessa jornada. Nós somos um grande jordaneiro, nossa jornada de Espírito Eterno, né? E um serviço, o que é um serviço? O serviço é uma experiência. A cada vez que nós colocamos a serviço, sei lá qual for a tarefa, ela é uma experiência, vivenciamos uma experiência. Não importa nem a natureza do trabalho. Todo trabalho é importante aos olhos de Deus, nos diz André Luiz no próprio livro Nosso Lar. Ele diz que todos nós, quando encarnamos, temos uma espécie de uma ficha, em que, na verdade, devemos desempenhar nosso trabalho com amor, com respeito, com dedicação, porque todos os trabalhos são importantes. Desde o faxineiro que faz o trabalho da limpeza pública, até o presidente da República, todos nós temos responsabilidades. E isso surgirá as consequências das ações que viemos a tomar se nossa missão não for bem cumprida. E toda missão é sublime, toda missão é importante, né? Então, será sempre experiências. Sempre extrairemos lições das experiências, não importa se ela será dura, se é difícil, mas sempre aprenderemos coisas de cada serviço feito. Um triunfo. A cada vez que a gente consegue fazer algo no campo do bem, que vencemos uma etapa, sem dúvida nenhuma, é uma aquisição do nosso espírito. Ou seja, a cada ação no campo do bem é aquele depósito, como eu falei, é aquele depósito nessa poupança espiritual que vamos nos apresentar com esses recursos. Para onde chegaremos, nos apresentamos com esses recursos aí, no campo do bem. Também levaremos, certamente, o déficit, né, do mal que fizemos. Mas é muito importante, a cada triunfo uma aquisição. Nós vamos albergando, agregando ao nosso espírito valores, experiências, visões e créditos. Né? Isso é muito importante. Uma morte, o que é uma morte? A morte é um sopro renovador. Porque, na verdade, se a encarnação é, na verdade, uma missão que a gente vem cumprir, é uma etapa na escola da vida, é um ano de matrícula na escola da vida, né? O retorno para casa é um sopro de renovação, onde nós vamos ter que chegar e voltar a prestar conta do nosso trabalho. Olha, eu fui, fiz o melhor que pude, etc., aprendi. E ao chegar na parte espiritual, que na verdade é a nossa casa, é lá onde vivemos, efetivamente, vamos reencontrar os entes amados lá, vamos voltar e prestar conta. Olha, eu fui bem sucedido, não fui, por que não fui? Então, é um sopro renovador, porque vamos retemperar nossos espíritos quando retornar ao mundo espiritual. Né? Quando voltarmos à erraticidade, vamos retemperar nossos espíritos, reprogramarmos para as próximas reencarnações, aproveitar o nosso processo de aprendizado, etc, etc, etc. Então, debaixo disso, quantas existências temos que passar ainda para buscar nosso aperfeiçoamento? Quantos corpos precisaremos? Quantas vestes, né? Afinal de contas. Quantos séculos necessitaremos ainda para atingir nosso processo de renovação e transformação? Quantos serviços, quantas experiências precisaremos ainda? Quantos triunfos, quantas aquisições no campo do bem? Quantas mortes ainda necessitamos ainda para trilhar nosso caminho no campo do bem? É uma
são observações muito importantes para a gente possa até assimilar e compreender como estamos hoje trabalhando nossos espíritos, como estamos nós hoje aproveitando essas oportunidades que Deus nos dá, no sentido de nossa sublimação e etc. A obra, a vida do mundo espiritual, de forma muito objetiva, é um convite ao despertar do espírito. Se você verificar todas as obras de André Luiz, ele traz informações, histórias muito interessantes, né? Que ele conta informações do cotidiano de cada um de nós, ou que já passamos, ou que conhecemos alguém que passou. Com que propósito? Com o propósito de entender que nós somos seres interdimensionais, ou seja, a cada ação nossa aqui corresponde a repercussões. Toda ação nossa reverbera no mundo espiritual. Ou seja, é a lei da ação e da reação. Então, ao ver que algumas pessoas cometeram determinados atos e estão hoje sofrendo as consequências disso, ele quer despertar em nós para que, ao se enfrentar uma situação assemelhada, possamos proceder diferente, para evitar os sofrimentos que advirão daquele ato. Então, é um processo, é um chamamento ao despertamento extraordinário da obra de Luiz, começando, certamente, pelo próprio Nosso Lar, que é uma obra maravilhosa, é uma obra que ele abre o seu coração com muita humildade para mostrar os erros que cometeu, né? E também nos convidando a agir de forma diferente nas próximas vezes. Eu sei que, na verdade, tem muita informação do livro, eu queria só para você entender, ter uma ideia da grandiosidade, da beleza e da humildade de André Luiz, ler só o finzinho aqui do primeiro capítulo dessa obra, para vocês terem uma compreensão da grandeza e do chamamento de André Luiz às nossas responsabilidades, dessa ideia do despertamento. Dizer o seguinte, lembremos que ele desencarnou, e passou 8 anos no umbral, etc., com muito sofrimento. Ele diz mais ou menos assim, enfim, como flor de estufa, não suportava agora o clima de realidades eternas. Ou seja, ele desencarnou. Flor de estufa é aquela flor criada no mundo artificial, digamos assim, né? Ele agora se sentindo assim, que agora não suportava a realidade das realidades eternas. Ou seja, ele tinha uma compreensão que tinha sido cumprindo as suas obrigações e estava tudo certo. Quando chegou no mundo espiritual, notou que não era bem assim, ou seja, lá a realidade era diferente. Algumas questões que ele achava que não tinham repercussões no mundo dos homens é uma coisa, os códigos penais, inclusive, não criminalizam, mas aos olhos de Deus tem repercussão em alguns atos nossos. Ele diz isso no próprio livro Nosso Lar. Ele diz o seguinte, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha alma. Ou seja, lembremos, a função de médico é uma função muito sublime. Nós estamos vendo agora, na pandemia, a importância do trabalho dos médicos. Imagine também um médico no começo do século, quando André Luiz viveu. Então, é uma importância sublime. E ele está dizendo que, não obstante ter tido múltiplas oportunidades, foi dado muitas oportunidades de trabalho, foi apostado muito nele, mas ele não desenvolveu esse germe divino, não colocou-se a serviço e partiu antes do tempo, exatamente por falta de cuidado com o seu espírito. Mas ele não desenvolveram o germe divino, tá? Do Senhor da vida colocaram em minha alma. Diz mais, sufocaram esse germe divino, criminosamente, no desejo incontido do bem-estar. Não é que, na verdade, o bem-estar material e da família seja algo proibido, não. Mas não podemos só pensar no bem-estar material, esquecendo do bem-estar espiritual. Porque Jesus nos dizia uma coisa muito interessante, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos do pão do corpo, porque, na verdade, precisamos nutrir o corpo, mas o espírito se nutre de amor, de sentimento nobre, de beleza. Então, nós precisamos também do pão do espírito, não é? No capítulo 18 do Nosso Lar, André Luiz nos diz isso, que o amor é o alimento das almas, que é muito interessante. Olha, o carro precisa do combustível para se locomover. Nós precisamos do alimento para nutrir o corpo, mas o espírito se nutre de amor. Então, é muito interessante a gente cumprir isso, compreender isso, né, da necessidade de colocar a nossa vida a serviço do bem. Né? E ele disse que, na verdade, não teve essa compreensão como deveria estar. Pensou só no bem-estar material e esqueceu de trabalhar lá do espírito, né? Que é muito importante. Não adestrar a órgãos para a vida nova, a vida do espírito, que nem ele tinha essas compreensões. Era justo, pois, que aí despertasse no mundo espiritual a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula a mercê das intempestuosas tufões. Ou seja, ele não preparou o espírito, preocupou só em preparar a matéria, o corpo, e quando chegou lá, na verdade, não estava um espírito preparado para enfrentar o desafio do mundo espiritual. Chegou a uma situação muito difícil, por isso que passou 8 anos lá de sofrimento.
Aí, no final, ele faz esse chamamento com muita humildade, o seguinte, convocando todos nós. Ó amigos da terra, nós, né? Quantos de vós poderão evitar os caminhos da amargura, que ele passou 8 anos de umbral, né? Com o preparo dos campos interiores do coração, ou seja, colocando o nosso espírito a serviço do bem, trabalhando no campo da proatividade em conformidade com o ensinamento de Jesus, né? Imagina, acordai, acendei vossas luzes, diz ele, vossas luzes, antes de atravessar a grande sombra. Que sombra será essa, gente? Todos nós, quando ele diz aqui, acendei as vossas luzes, você trabalha no campo do bem, enche o seu coração de ações no campo do bem, que é dar luminescência, aquela chama que falei há pouco tempo, ter a luminosidade, porque todos nós temos que passar esse campo da sombra. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mostrar o mapa, as camadas da Terra, para vocês entenderem que ninguém sai da Terra sem passar pelo umbral. E só fica no umbral quem tem alguma sintonia com aquele ambiente. Ele está falando que o campo da sombra é esse. Quem passa por lá e tem sintonia com o ambiente, fica lá, até purgar as energias deletérias. É isso que ele está falando. Quem não se preocupa em acender essas luzes, que na verdade alimentou o seu espírito com o pão do espírito, é possível que fique por lá. É isso que ele está dizendo aqui. Buscar a verdade agora, antes que a verdade vos surpreenda. Ou seja, buscar a verdade, né? Buscar a verdade, quer buscar a verdade e a verdade vos libertará, né? Buscar a verdade, ou seja, passe a compreender e a vivenciar o Evangelho de Jesus, e chegar lá, se você, na verdade, fizer ouvido mercador a esses alertas, a esses chamamentos, quando chegar lá, você vai sofrer muito mais, ele está colocando. Como ele, na verdade, foi surpreendido. Segundo ele, agora, suai agora para não chorar de depois. Trabalhe agora no campo do bem, no campo do amor, da fraternidade, desenvolva essas ações no campo do bem, para evitar se arrepender quando lá chegar, né? E todos nós queremos passar por essa situação. Então, é interessante demais. Ele diz mais o seguinte, a grandeza e a atualização da obra de André Luiz, apesar de alguns acharem que ela está desatualizada. A grandeza do André Luiz é magistral. É uma obra que tem tanta informação, é uma fonte tão rica, tão profusa em informações, em ensinamentos, e algumas pessoas ainda acham que ela está desatualizada. Haroldo Dutra disse certa feita na palestra que nós estamos na periferia da compreensão da obra de André Luiz. Ele disse que nós talvez não temos compreendido até agora 10% do conteúdo da obra de André Luiz. Então, é um manancial extraordinário. As pessoas que acham que a obra de André Luiz está desatualizada, ou não leram, ou se leram, não entenderam, porque é uma obra de um valor extraordinário no campo do despertar do espírito, né? Ela não é repetitiva em hipótese alguma, porque o cuidado de Emmanuel na supervisão do trabalho ele é extraordinário. Então, quando ele aborda um assunto no livro, aquele assunto abordado, ele não volta a falar do mesmo assunto explicativo nas outras obras. Porque é tanta coisa no campo da educação do espírito, e ele tem todo esse cuidado. Não obstante, se você lê as obras individuais de André Luiz, cada um você lê, você extrai ensinamentos importantes. Mas ele não volta a falar da mesma questão, fica repetitivo. Então, é uma obra de um conteúdo maravilhoso e profundo demais. Apresenta um Deus amor, ou seja, ao contrário de outras religiões que diz que Deus pune, que Deus na verdade, pune a cada um de nós. Não, a doutrina espírita nos apresenta um Deus amor, e André Luiz também. Diz que Deus é Pai misericordioso e bom, e mesmo se a gente cometeu muitos e graves erros, de uma vez só, não é? Ele nos cobra a prestação, digamos assim, essa falha, essa questão grave, né? Nós vamos gradativamente purgando isso. E não diz André Luiz que, ao final, que alguém que passa uma grande provação, uma grande dor, com as pessoas muito boas, se eu passar uma provação muito difícil, segundo ele, é a última etapa, é a última duplicata da dívida contraída, né? Ou seja, Deus nos cobra a etapa mais difícil e mais dura quando temos capacidade e maturidade espiritual para tirar os aproveitamentos, para, na verdade, tirar os ensinamentos dessa prova difícil. Ou seja, ele nos cobra tudo de uma vez. Se cobrasse no começo, o espírito imaturo ia ficar revoltado. Não. Deixa a última etapa mais difícil para o fim, quando temos mais maturidade e enfrentamos com resignação, com coragem, extraindo os ensinamentos que a dor ensina gemendo, diz o dito popular, né? Também nos mostra, com forma muito clara, no próprio livro Nosso Lar e os outros, que Deus assiste o homem pelo homem. Por mais que cometamos erros gravíssimos, sempre haverá um Filho de Deus, em nome do Pai, a estender a sua mão amorosa para nos retirarmos dos charcos,
das nossas dores profundas, soerguer-nos e colocar de novo no caminho. Nunca, ninguém está deserdado, como diz Emmanuel lá na abertura do livro, né? Na apresentação do livro. Outra coisa interessante, não julgues para não serem julgados. Eu acho muito interessante essa informação de Jesus, que André Luiz faz muita questão de dizer nas suas obras. A cada instrutor dele, normalmente ele conta a história do instrutor. Se hoje você é um espírito importante, que traz luzes, que acolhe, é uma criatura amorosa, nem sempre foi assim, amigo. Ele já teve um passado de dores, de graves erros. E ele deixa claro isso, para que a gente não julgue com muita habitualidade, como a gente tem o hábito de sempre julgar as pessoas, né? Ele mostra que as pessoas iluminadas hoje já foram criaturas réprobas no passado. E é importante para trazer na nossa consciência, como Jesus nos concitava, a indulgência. Ou seja, o que é indulgência? Não devemos exigir das pessoas mais do que ele tem a capacidade de nos dar. Não adianta querer exigir de uma criatura rude atos de angelitude. Não é possível isso. Então, devemos compreender que as pessoas têm atitudes conforme o estágio que se encontram, né? André Luiz nos traz essa informação importante para colocar. Nos traz também a importância da mediunidade, né? Em suas modalidades, da multiplicidade da mediunidade, da importância delas. Ele trata isso nas suas obras com muita beleza, mostrando que o médium é um intermediário, mostrando que as modalidades de mediunidade, né? A mediunidade prova, é a maioria delas, que cometemos graves erros no passado, e Deus dá por empréstimo, não é nem por mérito, né? Muitas vezes os médiuns não atingiram ainda o mérito de adquirir essa mediunidade, não é adquirida ainda, nem em grandeza, mas é um empréstimo, um adiantamento da mediunidade, com o propósito da criatura que vem assumir um compromisso no campo da mediunidade, poder desenvolver o trabalho no campo da mediunidade para resgatar aqueles que prejudicou, que é muito importante, e ao mesmo tempo que ele ajuda aqueles que prejudicou e colocando no caminho da luz, ele também se ilumina, porque está desenvolvendo o seu trabalho importante. Então, é muito interessante esse estudo. E quem foi André Luiz? É interessante porque André Luiz é um pseudônimo, nós sabemos disso, né? Mostra a sua humildade, etc., mas também, na época que André Luiz a obra André Luiz é de 1944, né? Ele foi um médico importante no estado do Rio de Janeiro. Portanto, a família dele, boa parte, estava encarnada. Ele não utilizou o nome apropriado, o nome dele próprio, porque traria sofrimentos, angústias, dificuldades para a própria família. Ao mesmo tempo, mostra também uma humildade muito grande dele, né? De André Luiz. Ele preferiu usar um pseudônimo. Tem uma história muito interessante, quando ele veio ter com Chico. O irmão de Chico chamava-se André Luiz, estava dormindo ao lado dele. Ele pergunta a Chico como era o nome do irmão, e Chico falou que André Luiz, esse será o meu pseudônimo, né? Então, é um pseudônimo de André Luiz, esse benfeitor maravilhoso, né? Há informações, inclusive, de Valdo Vieira, que também, das 3 obras dessa coleção, recebeu com Chico Xavier, de que ele seria um espírito de um médico muito importante, que viveu no começo do século no Rio de Janeiro. Mas eu prefiro a ideia de Chico. A ideia de Chico, na verdade, era preservar como ele pediu. Então, ele não em nenhum momento, Chico confirmou essa história, é possível que efetivamente seja, né? Que, segundo o Valdo Vieira, ele foi Carlos Chagas, um homem que descobriu a doença de Chagas, a cura da malária, era um pesquisador muito importante brasileiro, premiado na Europa, etc., etc., né? Valdo Vieira falou isso. Chico nunca entrou em detalhes, até porque se André Luiz pediu para não divulgar, ele preferiu deixar no anonimato. Bom, a obra Nosso Lar é uma obra autobiográfica. Essa obra conta suas dores com muita humildade, com propósito, pode dizer, de despertar em cada um de nós que não cometamos os mesmos erros que ele, ou seja, para aproveitarmos bem a nossa reencarnação, buscando nossa autoiluminação, né? E essa obra, quando surgiu em 1944, teve um imenso interesse do público, porque essa obra é recheada de revelações importantes do mundo espiritual. Como é que é a vida no mundo espiritual? Como é que as pessoas se relacionam no mundo espiritual? Como se alimentam? Como vivem? Como é a vida social? Como é a defesa no mundo espiritual? Como se locomovem no mundo espiritual? Né? Tudo isso foi trabalhado com muita beleza. Isso, quando surgiu, surgiu uma repercussão muito grande, muito interesse do público, inclusive alguns próprios espíritos ficaram reticentes a respeito do conteúdo da obra, né? Mas quase 60 anos depois da obra publicada, hoje esse assunto, o conteúdo da obra de André Luiz, hoje é pacífico, é discutido em tudo quanto é canto, está em novelas, está no cinema, né?
com grande sucesso, e hoje é discutido com muita naturalidade. E o novo sempre, e informações dessa natureza, do mundo espiritual, foi novidades. Mas surgiu, e é uma obra importantíssima, né? É, inclusive, um fenômeno literário, né? Mais de 2 milhões de exemplares do livro Nosso Lar foi vendido, né? E quando foi levado para o cinema, mais de 3,4 milhões de criaturas assistiram o livro Nosso Lar, certamente muitos não espíritas, né? E é um filme extraordinário, né? Muito interessante, é uma obra maravilhosa, né? Muito interessante, com muitas informações que desperta os conceitos da doutrina espírita, são largamente aceitas por pessoas, inclusive, de outras religiões, né? Mesmo que não praticantes da doutrina espírita, né? Então, é uma obra muito importante, é uma das obras mais importantes da doutrina espírita, né? Fora as obras de Kardec. Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Ninguém falou nada até agora, está tudo tranquilo aí? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Sim, bem demais. Ah, maravilha, muito bem. Ninguém falou nada, eu pensei que não estavam ouvindo. Bom, alguns aspectos... Obrigado, querida. Alguns aspectos do umbral. Eu acho interessante colocar essa informação, porque também, paralelo ao Nosso Lar, que é uma obra muito reveladora do mundo espiritual, tem uma outra obra muito interessante, que é o livro Voltei. Essa obra maravilhosa, psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do irmão Jacó, essa obra maravilhosa, que ele escreve, essa obra lindíssima, com um propósito muito nobre, que conta a história de Frederico Figner, que foi um dirigente, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, um homem que tem uma larga folha de serviço prestado à doutrina dos espíritos, e como desencarnou, ele achava que seria recepcionado no mundo dos espíritos e teria um lugar de destaque, digamos assim, ou seria um lugar muito importante, seria um lugar muito maravilhoso, chegar no mundo espiritual, e não foi bem assim. E ele vem trazer essa obra Voltei, com muita beleza, com muita humildade também, como André Luiz, para contar a sua trajetória. Que eu acho que todo espírita deveria ler, porque é uma obra maravilhosa para a gente se situar. Escuta, o que é que eu estou fazendo na minha reencarnação? Estou aproveitando de forma adequada? E ele conta em detalhes como aconteceu isso. Mas aqui a primeira lâmina que eu vou mostrar um pouquinho sobre essas singularidades é quando André Luiz nos pinta o ambiente do umbral, um ambiente terrível, um ambiente esfumacento, um ambiente com um ar quase intragável, uma energia muito pesada, desarmoniosa, um ambiente lotado de seres monstruosos, um ambiente dramático, de muita dor, de muito sofrimento, etc, etc. E aí, essa obra, Voltei, também nos traz também essas informações, além de outras, muitas, né? Se o tempo der, eu vou falar também sobre as repercussões pessoais, do que ele achava como seria a recepção dele no mundo espiritual e como foi. Mas eu queria aqui colocar só para entender mais ou menos. Primeira questão que eu queria colocar, e pode passar para a questão das singularidades. Nosso Lar, nessa maravilhosa obra chamada Cidade no Além, que foi psicografada, que foi escrita por Eigorina Cunha, que, salvo engano, ela é sobrinha de Eurípides Bassanufo, com o espírito Lúcius, e também por Chico Xavier, através de André Luiz. Eigorina era um médium extraordinário, e várias vezes ela fez viagens austrais ao plano espiritual, visitou Nosso Lar algumas vezes. E depois fez os mapas do Nosso Lar, muito interessante. E certa feita levou até Chico, e Chico, ao ver, ficou impressionado que Chico era, digamos assim, era um quanto mais visitante do Nosso Lar. E ele estimulou ela a escrever essa obra, que é muito interessante, Cidade no Além. Quem não leu, lê, é uma obra muito interessante, e ela faz esse mapa que eu achei muito ilustrativo, até para a gente compreender a ideia de umbral, onde é que ficamos, quais são as faixas da Terra, que isso dá uma palestra, viu? Eu só vou mostrar rapidamente onde é que fica Nosso Lar. E aí que nos diz esse magistral livro que Nosso Lar, a posição onde ele está localizada, fica entre o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e Campos dos Goytacazes, naquela região toda, ou seja, as criaturas desencarnam naquela região, em princípio, quem tem mérito pode até chegar lá, é naquela região, né? E aí ela traz nesse livro esse mapa que eu acho muito interessante, que a gente tem uma compreensão mais ou menos de como é. Quando eu falei aqui que todos nós saímos da Terra, nem que a gente vá para as esferas sublimes, todos nós temos que passar pelo umbral, ao ver aqui esse mapa, a gente vai compreender. A Terra tem 6 faixas, que ela diz aqui com muita tranquilidade. 6 faixas, a Terra. Nós estamos nesse núcleo aqui do meio, tá vendo essa imagem no centro? Aqui onde fica nós, a terra firme fica aqui.
Só que circundando essa terra firme, tem essa faixa escura, bastante pesada, que ela nos diz que é um umbral grosso. O que significa isso? Por que o umbral grosso está aqui ligado a gente aqui? Né? Porque a gente precisa entender o seguinte, o umbral, como essa região purgatorial, e o nome purgatorial é muito adequado, porque você vai purgar os sentimentos desarmoniosos e equilibrados dos nossos espíritos, não é? Ele tem, André Luiz nos traz as informações que ela é dividida em áreas, digamos assim. Tem a região do umbral, entre aspas, mais light, se é que podemos dizer que há isso. Tem uma região intermediária do umbral e a região chamada das trevas, das sombras, etc., etc., que essa região das sombras, normalmente ele fica na região abaixo, nas grandes furnas, nas grandes grutas terríveis, que inclusive sendo regiões abaixo, no solo da terra, adentra esse processo todo, né? De profundo sofrimento, de pântanos, etc., etc., etc. Então, ela nos diz o seguinte, que essa primeira fase... E sim, por que essa turma toda desses espíritos das trevas, dos umbrais, estão perto aqui de nós? Lembremos que o perfil nosso dos habitantes da Terra, nós somos um planeta de provas e expiações. Ou seja, ninguém que está aqui é anjo. Nós somos as criaturas. Ou somos criaturas que estamos aqui para passar por provas, e quem quer passar por provas precisa aprender, é natural, ou expiações, que cometeram gravíssimos episódios, gravíssimos casos, precisamos pagar essas dívidas contraídas no passado. Né? Então, cometemos crimes, vamos pagar. Então, o perfil das criaturas que encarnam aqui, nós, essa turma, ou de provas ou expiações. Então, se nós somos criaturas profundamente ainda atrasados, um coração ainda cheio de sentimentos desarmoniosos, por sintonia, nós atraímos os que pensam igual a gente. Por isso que o umbral está pertinho aqui de nós, as trevas. Porque nós atraímos as criaturas por sintonia. Sintonia é tudo. Nós atraímos essa moçada para cá. No dia que a Terra se transformar, se renovar, e os corações que aqui estiverem forem bons, harmoniosos, etc., não haverá mais umbral nem coisa nenhuma. Por uma questão muito simples. Porque essas entidades infelizes irão procurar lugares que tenham, ou ambientes, ou planetas, enfim, que tenham compatibilidade com os seus sentimentos. Porque só atrai quem tem sintonia. Se não terá ninguém aqui mais que tenha sintonia, não faz sentido nenhum essa turma estar aqui. Será recambiada para mundos compatíveis aos seus estágios. Então, se a turma está perto de nós aqui, logo na faixa subsequente, todos nós que saímos passamos por essa faixa, porque entenda, se são 6 etapas, nós estamos aqui no meio, a fase seguinte é o umbral, segundo diz aqui, a fase terceira seria de moradias, onde existem várias colônias que assistem as criaturas que estão nos umbrais, nas trevas, são colônias, etc., moradias, etc. A quarta faixa, sim, a terceira faixa aqui, onde fica o nosso lar, que o nosso lar está localizado no limite extremo do umbral, na saída do umbral, certo? Nosso lar. Né? A quarta faixa nos diz aqui, Egorina Cunha, que fica os espíritos das artes, das ciências, da cultura, espíritos muito mais sublimados, muito mais elevados, etc., que têm a sensibilidade de fazer coisas belas, que estão nessa faixa de espiritualidade, na quarta faixa, né? Na quinta faixa são os espíritos que sublimaram os sentimentos. Aí a gente imagina que nessa quinta faixa, seja espírito do naipe de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Bassanufo, imagino eu, né? Talvez de Joana de Anjos, espírito dessa natureza, dessa grandeza, né? Bittencourt Sampaio, espírito da grandeza, né? E a última faixa, a sexta faixa, é a diretriz do planeta, onde fica a governança do planeta. É tão interessante que a gente tem muita ânsia, muito desejo de conhecer os mundos espirituais felizes. Ora, mas a doutrina espírita só tem informações até agora da terceira faixa, até a do nosso lar. Ninguém tem informações das outras, mas se a gente sequer conhece a turma da quarta, da quinta e da sexta faixa, ora, nós estamos muito distantes. É interessante ter essas compreensões. Então, todos nós que saímos da Terra, nem que fomos para a terceira faixa, para a quarta, não importa, tem que passar pelo umbral. E só passa pelo umbral, e só não fica no umbral quem não tem sintonia com o ambiente. Então, quem não tem sintonia, passa direto. Passa nos caminhos, mas passa pelo umbral. É importante a gente compreender isso. Eu coloquei esse mapa para vocês compreenderem, para eu falar da questão das similaridades das obras de André Luiz, Nosso Lar, com a obra Voltei, de Irmão Jacó. E agora vamos passar para lá. Eu vou só ler aqui um pouquinho da descrição de André Luiz nessa lâmina. Está todo mundo vendo aí, não está? Tranquilo? Nessa lâmina? Muito bem. Para André Luiz faz essa seguinte descrição. Ele disse, olha, quando desencarnou, chegou lá. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. Sentimos
um medo terrível, muitas vozes, muitas vezes gritei com um louco, implorei piedade, clamei contra o doloroso desânimo. Muitas vezes vozes e lamentos mais comovedores que os meus, alguém está sofrendo mais do que ele, né? Respondiam-me aos clamores. Formas diabólicas, criaturas com feições deformadas. Nós sabemos, as criaturas que cometem muito mal deformam o próprio perispírito, né? Formas diabólicas, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando o meu assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta. Isso é um ambiente dantesco, um ar irrespirável, etc, etc. Agora, olha a descrição aqui. Sim, estava convicto que eu não mais pertencia ao mundo dos encarnados, do mundo, e, no entanto, os meus pulmões respiravam. Aí diz aqui o seguinte, olha aqui a descrição de irmão Jacó, quando passou por lá. Diz o seguinte, atravessando a região sombria, segundo Umbral. Lembremos que irmão Jacó, ele foi recolhido para levar aonde ele se destinava o doutor Bezerra de Menezes. Então, ele tem méritos. O doutor Bezerra de Menezes não ia fazer um resgate se ele não tivesse mérito. Ele mais um grupo de espíritos desencarnados e os seus amigos espirituais que iam fazer eles iam volitando. No caso, irmão Jacó não volitava, mas o doutor Bezerra na frente, aí um espírito desencarnado e um outro amigo pegando o braço, que sustentando na volitação, naquele grupo, né? Olha só a descrição que ele faz. Possuía a perfeita noção de viajarmos sobre um vasto abismo de trevas, ou seja, aquele ambiente dantesco que André Luiz fala, ambiente de trevas. Observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. Porque lembra, nós estamos aqui na Terra. Para onde for, para cima ou para baixo ou de lado, terá que passar por um umbral, não tem jeito, né? A ideia da verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esferidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. Aqui, a gente está na Terra, não tem noção que é uma esfera, né? Nem lá no umbral de uma coisa, do mesmo jeito. Reparei receoso que no distante da estrada, eu achei importante observar essa estrada, que André Luiz nos coloca uma informação muito interessante. Ele diz que de nosso lar até a Terra, que muitos espíritos vêm em tarefa de trabalho aqui na Terra, etc, etc, há uma estrada. Essa estrada, ela é toda vigiada, para não haver interferência das entidades infelizes que passam pelo umbral. Ela tem uma energia diferente, onde você vai sem nenhuma perspectiva nem da energia negativa das entidades chegar lá, e uma fluidez, uma possibilidade de você transitar sem ter a energia terrível, difícil de se transportar. Então, nessa estrada, tanto na ida como na vinda, se passa por essa estrada, passa pelo umbral, mas os espíritos que, na verdade, vão em serviço, ou mesmo que vêm encarnar do nosso lar para a Terra, para não ser tocado pela energia deletéria da entidade feliz do umbral, passam protegidos por essa estrada. E André Luiz fala lá isso, e aqui irmão Jacó fala a mesma coisa. Reparei receoso que, não obstante da estrada que percorríamos vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ou seja, eles iam volitando para essa estrada, o grupo, né? Ruído de vozes, existem sinais de vida, ou seja, as criaturas dos umbrais. Da estrada ele conseguia enxergar todo mundo que estava na periferia da estrada. Ruído de vozes desagradáveis alcançaram-nos os ouvidos, e quando em quando. Formas monstruosas, veio o que diz André Luiz, mesma coisa, formas monstruosas, de espaço a espaço, surgiu visível ao nosso olhar. E pelo que se me era dado perceber, flutuavam sobre a região vulcânica. Lembra que André Luiz falava que o ar era intranspirável, um ar venenoso, desarmonioso, aquele pesado? É a região vulcânica, cujo solo instável. André Luiz fala nisso, que é uma região terrível, cheia de buracos, muito difícil de trafegar, energia terrível. Oferecia erupções, os vulcões ofereciam erupções nos mais diversos pontos. O que me afligia sinceramente era a contemplação de ser de lamentável aspecto além das margens. Ou seja, ele da estrada via aquele ambiente dantesco, aquele ambiente terrível de dor, sofrimento, criaturas terríveis. Não estou autorizado, olha que informação interessante, não estou autorizado a descrever que nesse particular, que particular, das criaturas monstruosas como eram, nesse particular, mas posso afiançar, né, que as figuras sinistras da mitologia grega, aquele ambiente dantesco, da mitologia, ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido. Olha que informação interessante. Primeiro, ele traz as mesmas informações de criaturas dantescas. E, ao mesmo tempo, ele diz que não foi autorizado a falar, a escrever. Por quê? André Luiz, em vários momentos das obras dele, também fala, eu não tenho autorização para falar disso. Porque o objetivo da obra de André Luiz
é esclarecer, é orientar, é trazer aos nossos corações o convite à renovação. Não é amedrontar ninguém, o objetivo não é esse. Então, não tem, porque uma informação com peculiaridade desse ambiente de drama, de terrível, assustaria mais. O objetivo não é esse. O objetivo dessas obras espíritas é educar o espírito, despertar o espírito para a sua função como filho de Deus, na sua busca da excelsitude. Essa é a ideia, certo? Então, vamos voltar um pouquinho. Eu já vi isso aqui. Vamos voltar um pouquinho lá para aquela lâmina para a gente retomar aqui a discussão. Até aí, tranquilo, né? Bom, na obra de André Luiz Nosso Lar, ele também traz uma informação muito interessante a respeito da importância da prece. Gente, agora que eu vi que o horário... nem olhei para o relógio muito aqui, o horário avançou, eu nem percebi. A importância da prece, gente, a importância da prece. André Luiz fala isso em vários momentos. Primeiro, quando ele foi recolhido do umbral, depois de 8 anos, ele estava revoltado naquele ambiente, chegou uma hora que ele cansou de sofrer e ergueu as mãos aos céus, caiu de joelhos aos céus e, em um choro compulsivo, ergueu as mãos aos céus e pediu a proteção de Deus, se existisse um Deus, alguém que pudesse socorrê-lo. Ele disse que não sabe quanto tempo passou nessa prece do coração. Abriu seu coração e pediu a Deus socorro, que não aguentava mais sofrer. Foi aí, então, que apareceu o ministro Clarencio, que há 8 anos, a pedido da própria ministro Clarencio, o ministro do Nosso Lar, e que há 8 anos a mãezinha de André Luiz pediu para resgatar ele do Nosso Lar, do umbral. E ele tentava, mas não havia sintonia. A revolta de André Luiz era tanta revolta, que não havia sintonia entre eles. Na hora que André Luiz fez uma prece verdadeira, abriu seu coração e banhou seu corpo de lágrima, não lágrima de revolta, de arrependimento, de renovação, criou a sintonia entre o ministro Clarencio e André Luiz. Foi aí que foi possível se recolher. Vê a importância da prece. A prece é esse colóquio, é esse momento de recolher-se, é essa ligação entre o Criador e a criatura, em que abrimos nosso coração para colocar o Pai, as nossas dores, nossos sofrimentos. Vê a importância da prece. Em outro momento, ele fala também, quando resgatado do Nosso Lar, na hora do ângelo, na hora da Ave Maria, ele fala da beleza. Em todo o mundo espiritual, da tarde se faz Ave Maria. E ele diz que para toda a colônia espiritual, na hora de fazer Ave Maria, no palácio da governança do Nosso Lar, é feito todo mundo. E a energia que toda a colônia exala daquela prece dita do coração de amor, são coisas extraordinárias. A energia muda completamente. Ele fala de repercussões, de chuva de flores que cai em função, como resposta. A prece é uma súplica aos céus, e a resposta, essa chuva de miosótis, ele fala lá, que ao cair sobre os corpos de cada um deles trazia uma sensação de paz, de harmonia profunda. Então, vê a importância da prece. E ele também fala de que uma certa noite, quando ele se reúne com André Luiz, na noite enluarada, belíssima em Nosso Lar, quando ele estava lá no terraço, aquela noite linda de lua, ele sentiu uma paz profunda. E ele perguntou, então, a Lísias, que é o velho enfermeiro, amigo muito querido dele, que paz era aquela. E Lísias disse que existia um acordo em Nosso Lar, das mentes equilibradas em Nosso Lar, que toda noite, por aqueles horários, todos entravam em prece. E essa prece coletivada tem uma repercussão gigantesca. Porque aquele sentimento, aquela prece coletivada, tem uma sensação de paz. Eles que nunca sentiam uma paz tão grandiosa, porque aquela energia que pululava lá era um sentimento tão grandioso, era fruto dessa prece coletiva. Aí a gente vê a importância da prece em cada um de nós, que devemos sempre lançar a mão à prece, devemos fazer a prece sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? Ele também fala do amor, no capítulo 18 do Nosso Lar, do amor ao alimento das almas, que ele diz exatamente isso, que, na verdade, o corpo precisa do alimento físico para nutrir-se, mas que o espírito nutre somente de amor. Isso é de uma beleza extraordinária. Isso, quando Jesus falava para alimentarmos uns aos outros, ele está falando, na verdade, para amarmos uns aos outros. Olha que coisa bonita, né? Alimentar uns aos outros na linguagem evangélica de Jesus é amarmos uns aos outros, porque, segundo ele, o corpo nutre o espírito como o carro precisa do combustível para andar. E o corpo também para se nutrir, para continuar. Mas o espírito nutre-se somente de amor. É o alimento das almas, como dizia Jesus. Ou seja, nós precisamos nutrir nosso espírito em frente. Isso é tão fácil de compreender por uma questão muito singela. Quando está com uma dor muito pungente, um problema muito dramático, a gente recorre a quem? A quem amamos, né? O colo de mamãe,
do papai, do vovô. A gente busca aconchego em quem a gente ama. E quando chega lá e a mãe acolhe no colo, e dá carinho e dá amor, e dá bem, meu filho, tenha paciência, que isso vai passar, calma. Você sai lá com o espírito recuperado, alimentado, fortalecido para enfrentar a dificuldade. Meu filho, tenha calma, tenha paciência, estou aqui ao seu lado para lhe ajudar. Você sai dali fortalecido e corajado para enfrentar, por maior que seja o desafio. Porque o amor é o alimento das almas. Isso é maravilhoso. Também o perdão é trabalhado no nosso lado de uma forma belíssima. Porque o perdão é um sentimento tão grandioso, né? Jesus nos dizia, perdoa até 70 vezes, 7 vezes. E Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ia perdoar, porque não aguentava mais o cobrador de imposto vir cobrar o imposto atendente a Jesus. E ele estava tão chateado, Pedro era um analfabeto, era aquela criatura meio afobado, e chegou a, mas mestre, se eu sempre falo perdão, eu tenho que perdoar quantas? Até 70 vezes, 7 vezes, meu filho. Quanto mais perdoa, melhor para quem perdoa, porque você se desliga dos entraves que ligam os rancores com os outros. Porque o perdão é um sinal de renovação, de transformação, né? Então, o perdão é algo extraordinário. E Jesus dizia mais, devemos perdoar o seu inimigo enquanto está a caminho, ou seja, enquanto ele está aqui junto a gente, nessa própria encarnação. Se perdermos a oportunidade e desencarnarmos, poderá tomarmos caminhos outros, cada um para uma direção, e demorar, às vezes, décadas para poder haver esse encontro. No livro Ação e Reação tem uma história dessa natureza. Alguém cometeu um grave erro aqui, e ao desencarnar, passou 50 anos que a criatura que ele prejudicou, que estava na região das trevas, pudesse ser resgatado para poder reencarnarem juntos. Então, quando Jesus falava para perdoar o mais rápido possível, tem essa finalidade, resolver o problema, desatar o nó. Porque na hora que a gente tem ódio uns dos outros, a gente fica preso àquela criatura, mandando sentimento negativo para lá e para cá, fica retroalimentando. São exatamente as obsessões, não é? Então, é muito importante. Aí no livro, nosso lar, André Luiz conta uma história maravilhosa de Silveira. Silveira é um senhor comerciante do Rio de Janeiro, o pai dele é do Rio de Janeiro, um comerciante muito conhecido no Rio de Janeiro, né? E o pai dele era muito materialista. A mãe dele era um espírito nobrecíssimo de André Luiz. Mas o pai dele, não, Laerte, era uma criatura bastante dura. E Silveira era amigo dele. Mas teve um problema, tinha uma dívida com Laerte, e a empresa de Silveira entrou numa situação difícil, porque estava ele doente, vários filhos doentes, uma doença muito grave. E a esposa de Silveira foi à casa de André Luiz pedir, pelo amor de Deus, que o pai de André Luiz, Laerte, não entrasse, não protestasse os títulos, que prorrogasse a dívida, desse um tempo até que ele melhorasse, curasse essa família e tal, se melhorasse. E lá na frente pagaria. O pai dele foi inflexível. Foi inflexível, que era a lei do comércio, falava isso, e ele ia executar e tal. E André Luiz apoiou. Apoiou essa ideia do pai. E a mãe ponderou que deviam ter sensibilidade, o pai autoritário. Não, que essa conversa minha, enfim. O pobre de Silveira perdeu absolutamente tudo, vendeu tudo para pagar as dívidas que tinha com o pai de André Luiz. E aí, André Luiz, quando chega no nosso lar, está aí lá nas câmaras de retificação no trabalho, chega Silveira, espírito nobre, trabalhando no resgate das entidades das trevas, uma figura importante. E aí ele encontra Silveira e ficou morrendo de vergonha, né, pelo mal que fez no passado o pai dele, e ele também ajudou a cometer, né? E aí nossa amiga Narcisa, amiga muito querida de André Luiz, era uma figura que trabalhava com ele nas câmaras de retificações, uma figura extraordinária, estimula ele a ir lá, pedir perdão, dizer que, na verdade, uma oportunidade daquela não se perde, porque Deus dá essas possibilidades de encontrar aqueles que cometemos o mal, quer seja lá ou quer seja aqui, quer seja na espiritualidade, na cidade ou aqui, de forma a não perder aquela oportunidade de efetivamente se desculpar. E ele vai, pede desculpa a Silveira, e Silveira, com a grandeza dele, o perdoa e dá estímulo, e inclusive diz ele que qualquer dia vai com André Luiz na região das trevas, onde o pai de André Luiz está por muito tempo, há 12 anos o pai de André Luiz estava lá na região, enfim, uma maravilha. E ele encontra também Elisa, André Luiz, encontra Elisa, que foi uma moça que trabalhou, é uma moça muito pobre, que trabalhou na casa de André Luiz, que o pai de André Luiz era um grande comerciante, e a Elisa trabalhou lá, era uma mocinha do interior, foi empregada doméstica, e foi de alguma forma abusada sexualmente por André Luiz. E ele morre de vergonha quando encontra ela nas câmaras de retificações, né? Morre de vergonha, é uma cena dantesca, né? de grande dor para o próprio André Luiz, com a culpa imensa, né? E Narcisa, de novo, maternalmente o aconselha a ir lá e a prestar, a fazer o bem a ela, enfim. É um emocionante encontro, né? Uma coisa maravilhosa. Como o perdão faz bem, né?
nos desamarra dos nós, dos erros do passado, né? E ela diz uma frase lapidar, Narcisa, diz que feliz daquele que pode pagar o que deve. Eu achei isso extraordinário. Ou seja, feliz daquele que está de frente a uma dívida do passado, como esse que fala meu pai de Silveira e Elisa, e você pode desatar esses nós, voltar a transformar os elos de ódio em aliança de amor. Isso é magnífico, né? Maravilhoso, né? O trabalho também focado no nosso lar, né? Como o trabalho, algo de uma importância grandiosa. Primeiro, o sentimento de utilidade, que é muito importante. André Luiz foi socorrido do umbral por obra da intercessão da mãe dele, que era um espírito elevado. É o único personagem do livro Nosso Lar que não tem o nome revelado, por alguma razão. Mas era um espírito de luz que habitava em instâncias muito mais elevadas que o Nosso Lar, né? E a intercessão é um instrumento possível de você pedir a intercessão para o socorro. É uma missão de amor, e quem tem o crédito, quem na verdade tem o crédito, estou falando do trabalho da grandeza espiritual, pode fazer isso. E ela, na verdade, André Luiz foi socorrido por intercessão da mãe, né? Mas ele sentia lá, enquanto ele começou a trabalhar, ele sentia que estava lá de favor, ele não estava com mérito próprio. E o trabalho dele redimiu completamente ele. Começou um trabalho muito dureza lá nas camas de edificação. Ele, médico orgulhoso que o era, começou como faxineiro nas camas de edificação. As camas de edificação é onde ficam os espíritos na situação mais dramática em nosso lar, que eram albergados. As camas de edificação ficavam no subsolo do nosso lar. Os espíritos eram uma situação tão dramática que eram resgatados, que ele não tolerava sequer a luz, ficava embaixo, regiões escuras, numa situação de dormência, situação dramática, né? Ele começou lá como faxineiro, estava lá observando o trabalho e estudo, e aquelas pessoas vomitando aquele vômito fétido, ele começou ali ao trabalho voluntário de faxineiro, e começou o trabalho lá. Mas o trabalho redime, transforma. Na hora que ele começou o trabalho, começou a se sentir muito feliz por estar dando uma contribuição e, ao mesmo tempo, fazendo bem a alguém. Porque todo o bem que a gente faz, a gente consegue, todo o bem feito, o bem que a gente faz a outrem, o bem que passa por nós. O mal beneficiado somos nós, né? E aqueles a quem fazemos o bem, ficam nos agradecidos eternamente, e mais. Não só a quem fazemos o bem, mas a quem ama aquele que fizemos o bem, encarnado ou desencarnado também. E todos nós, um dia, vamos precisar da ajuda de alguém. E são esses que fizemos o bem, ou aqueles para que fizemos o bem, que vêm nos socorrer. A literatura espírita mostra muito bem isso. Então, o trabalho é algo maravilhoso. A simpatia que a gente logra do bem que a gente faz e a quem faz o bem é algo de uma importância grandiosa. Então, o sentimento tem essa utilidade maravilhosa. É um aprendizado, a cada trabalho que se faz, aprende-se muito. E é uma conquista da simpatia e a gratidão, né, de cada um de nós. E, além do nosso lado, também tem a história do bônus hora, né, que a cada bem o trabalho que se fazia, a forma de remuneração é esse bônus hora, que era uma espécie de dinheiro que nos dá a possibilidade de adquirirmos a casa própria no futuro. Lá é possível, só uma casa para uma família, não pode existir especulação imobiliária no mundo espiritual. Mas também, através do mérito, do bônus, do trabalho feito, você tem acesso a excursões de aprendizado, a cursos de aprendizado, a regiões de lazer que no mundo espiritual também tem, né? Então, é o mérito. Aqueles que não trabalham, não têm o bônus hora, tem alimento, tem local de ficar, tem a roupa e tal. Mas, além disso, você tem que ter o mérito. O trabalho redime, traz conhecimentos e, ao mesmo tempo, tem essa possibilidade extraordinária. A humildade para começar, André Luiz, eu também explicar que começou, médico renomado que eu era, começou como faxineiro no mundo espiritual, mas felicíssimo por estar sendo útil, né? Exemplos na obra de André Luiz tem múltiplos, mas da Ministra Veneranda merece consideração. A Ministra Veneranda era espírito de uma grandeza tão extraordinária, né? Tão extraordinária, que ela estava no nosso lar, era a criatura que estava no nosso lar, depois do governador da colônia, era a criatura mais antiga que estava lá no nosso lar, né? É uma criatura com uma grandeza tão interessante, que poderia falar muito mais, que o tempo, agora estou vendo que o tempo está bem adiantado, mas só para dar uma ideia da grandeza de Veneranda, Veneranda, fora o governador da colônia, é o único espírito do nosso lar que esteve pessoalmente com Jesus de Nazaré, nas suas resplandecências. Imagina a grandeza desse espírito, de humildade extraordinária, que estava há mais de 1000 anos dedicado a um grupo de espíritos da família dela que ela assistia. Por isso estava lá em nosso lar, precisando resgatar essas pessoas. Ela poderia habitar esferas muito mais elevadas com a grandeza que ela tinha, mas a humildade dela era demais e ela estava lá em assistência e ajuda, por amor. Por amor, esse sentimento inquebrantável, né, grandioso, que une as pessoas em qualquer lugar que esteja, e ela estava lá em missão de amor.
Amizade, a importância da amizade é sensacional. Quando André Luiz chega em nosso lar resgatado, ele passa a ter uma amizade muito grande com o Lísias, que foi enfermeiro, que começou a assisti-lo, além de ser o tutelado do Vinícius Clarencio, né? E Lísias era muito mais que um enfermeiro, era um amigo, era um companheiro, uma espécie de assistência social, dava toda a assistência a Lísias, e numa conversa depois de Dona Laura, que é a mãe de Lísias, que depois que teve alta, foi convidado por Lísias a morar na casa de Dona Laura, porque ao contrário de André Luiz não tinha nenhum familiar em nosso lar, nenhum. Olha que interessante. A família de André Luiz é uma família bem desequilibrada. Só a mãe que era um espírito venerando. O pai dele estava há 12 anos nas regiões intermediárias das trevas, entre o umbral e as trevas. Por ter sido uma conduta bastante desequilibrada, né? Duas irmãs outras de André Luiz estavam no umbral. Estavam ainda, quando ele estava no umbral, né? Só a mãe dele, que era um espírito venerando, e uma irmã mais nova de André Luiz, que desencarnou muito jovem, que estava no mundo espiritual, dá a entender que era a mesma dimensão da mãe e que ajuda esse povo todo. Era o pai que estava 12 anos na região das trevas, André Luiz passou 8 anos no umbral, e as duas irmãs outras. Mas a família de Lísias, o enfermeiro, não, ao contrário. Todo estava em nosso lar. Ricardo, que era o pai dele, foi o primeiro que desencarnou e construiu a família. Depois Dona Laura veio, que era mãe dele, veio Lísia e as 3 irmãs e a sobrinha. Estava todo mundo lá, era uma família equilibrada, né? E Dona Laura recebe ele na casa de Lísia, André Luiz quando teve alta, como uma mãe, com muito carinho, com muito amor, né? E ele tem uma assistência extraordinária desse povo, e depois foi mostrado que há sintonias, que ela não quis dizer com clareza qual era, mas que havia ligações entre eles, entre a família de Lísias e a família de Dona Laura, né? Aí Tobias, que era o chefe das câmaras de edificações, e Narcisa, que era uma enfermeira muito querida, que tratava ele como uma mãe também no nosso lar. Todas essas pessoas tiveram uma importância gigantesca no restabelecimento e também em levar luzes, porque a espiritualidade maior sabe. Quando André Luiz chegou, tem uma frase muito interessante de Lísias, logo no começo, que dizia que ele teria um papel muito importante vindouramente no nosso lar. Ou seja, ele já vislumbrava a tarefa gigantesca que André Luiz nem sonhava, né? Ele chegou doente lá, né? Mas a espiritualidade maior tem essas informações. Então, a importância da amizade. E ele teve as amizades que foram importantíssimas no seu processo de redenção. Outra coisa interessante, a importância do evangelho no lar. André Luiz nos diz que o evangelho no lar é quem pratica o evangelho no lar, a sua casa se transforma numa fortaleza contra as sombras, contra o mal. Porque, segundo ele, quando a gente estabelece um dia e um horário para ter o evangelho no lar, uma equipe espiritual designada para assistir aquele ato. E são trazidos espíritos infelizes que estão na redondeza, nas circunvizinhanças, que desencarnam, mas não conseguem sair daqui, ficam na vizinhança, e são trazidos para ouvir o evangelho. E naquele ambiente do evangelho são tratados pela espiritualidade. E ao final do tratamento, alguns são encaminhados às colônias espirituais. Ou seja, sua casa se transforma numa espécie de uma enfermaria do mundo espiritual. Então, se você tem sempre os emissários do bem em sua casa, que transforma em enfermaria, a sombra não chega. Porque a turma da sombra não se aproxima, não está à luz, né? Então, a importância do evangelho é maravilhosa, né? A questão da reencarnação. Normalmente, nós reencarnamos em família, normalmente. Muitas das vezes, reencarnamos também com aqueles ao qual cometemos um mal, ou nos cometeram um mal, com esse grande propósito dessa reengenharia divina de nos aproximar, de desatar os nós, né? Então, o exemplo é isso, a própria família de Lísias, a gente vê essa história. A hora que está todo mundo aqui, e tem uns lá no mundo espiritual, os que estão lá cuidam do de cá, fazem tudo para ajudar o de cá, os que estão aqui também fazem as preces por lá, essa sintonia que acontece, né? Essas ligações, né? Tem as reencarnações acontecem ou ligações consanguíneas ou espirituais, as afinidades, né? No caso da André Luiz, da Lísias, tinha uma afinidade imensa. Já de André Luiz, não. Uma parte tinha no umbral, outra nas trevas, né? Então é interessante isso. As reencarnações normalmente acontecem em família, mas parece por obra de Deus, às vezes encontra criaturas que são desafetos do passado. A intercessão, já falei, a intercessão é importantíssima e quem tem grandeza espiritual pode ajudar e deve ajudar aqueles que amam e até outrem. Essa assistência é absolutamente possível. André Luiz foi resgatado por obra do trabalho do resgate da mãe, da intercessão da mãe, mas depois ele começou a trilhar o seu próprio caminho. E depois, lá no final da obra do André Luiz, ele vai mostrar, da obra do nosso lar, que ele já com o patamar de conhecimento e de grandeza do trabalho dele, ele passa já a ajudar, inclusive, sua família material, que é a esposa e os filhos, etc., mas também
tem um papel mais na frente, quando a mãe dele vai reencarnar, para ajudar a família, o trabalho que a mãe dele fazia. Então, é muito interessante esse trabalho da intercessão. Os embates. A gente acha que o mundo espiritual é tudo uma beleza. Não. Quem leu o Livro do Nosso Lar sabe, viu, que também existe embate no mundo espiritual, que nas colônias espirituais. André Luiz mostra que, por exemplo, a mudança da... André Luiz mostra, por exemplo, que a questão da mudança do alimento na colônia espiritual do Nosso Lar foi um embate que durou mais de 30 anos. Uma luta imensa, porque as criaturas que chegavam lá queriam continuar tendo um alimento assemelhado ao que da Terra, e não há necessidade disso no mundo espiritual. E foi uma luta, inclusive com revolta. Foi preciso atitude dura, prender espírito, etc, etc, etc. É interessante mostrar isso para compreender que as colônias espirituais também passam por transições como a gente passa aqui também. O processo é assemelhado. O que é, na verdade, as colônias espirituais? É uma réplica. Nós somos uma réplica deles, do que está lá. Piorada, né? Eles estão mais aperfeiçoados. Mas também estão se aperfeiçoando. Ou seja, o nosso lar de hoje certamente é o mesmo nosso lar de 44, quando ele foi escrito. Certamente não é. Porque está em processo de inovação. A questão das comunicações. André Luiz mostra com muita beleza que as comunicações, inicialmente, quando ele chegou lá, não tinha mais isso. Mas quando ele chegou lá, inicialmente, a história que Lísias conta a ele, e a história da alimentação que Lísias contou, que tinha passado há muito tempo, né? Está nos arcanos, nos arquivos da colônia espiritual, né? Ele conta que a questão da comunicação recebia naturalmente as informações daqui da Terra, diuturnamente. Isso perturbava profundamente a turma lá do nosso lar. E chegou a hora que isso foi proibido, porque isso trazia profunda desarmonia a de lá. O grupo estava lá. Tudo que acontecia aqui repercutia muito mal lá. E modificou-se isso. A partir de então, para ter as suas comunicações lá, de rádio, etc., as comunicações internas, era dos sentimentos nobres, das tarefas do nosso lar, das notícias das esferas mais altas, que, afinal de contas, era lá. Nosso lar é uma colônia de transição para se melhorar, para se renovar e transformar. As notícias que vinham de cá só perturbavam lá, né? Então, os atendimentos que é feito das colônias para cá são feitos quando as pessoas, quando é autorizado e quando os espíritos que estão lá têm condições de assistir os que estão aqui. Tudo de uma forma planejada e não da forma inicial. Então, só mostrar que esses embates no mundo espiritual também acontecem. É interessante ter essas compreensões, né? A musicoterapia. É interessante a gente também compreender isso, né? A música tem uma importância muito grande. André Luiz chegou um dia e perguntou a André Luiz, a Lísias, por que, na verdade, no momento dos trabalhos, nos locais, sempre tinha música no trabalho. E ele foi dito que, na verdade, a música tem um papel muito importante no equilíbrio, na harmonia e na própria produtividade do nosso lar. E é muito comum utilizar a música sublime lá para estimular o trabalho. E também para a questão da harmonia do espírito, do processo de harmonização. Então, a música tem um papel muito interessante. É uma pena que não vai dar para falar sobre o campo da música, a importância e a beleza, né? O tempo já está vendo que está bastante estourado aqui. Muito bem, vamos lá. O lazer, vida social e namoro. Se namora no mundo espiritual. É importante ter essa compreensão. As pessoas acham que não. André Luiz traz essa informação que sim, né? Então, no lazer, o Bosque das Águas é um lugar belíssimo, criado pela ministra Veneranda, um local de lazer magnífico, um local muito bonito, onde a harmonia, a conversa sublime, onde a música boa é tocada, um ambiente de profundo equilíbrio, e tem acesso às criaturas que têm o bônus horas. É mérito, agora que tem o seu mérito, né? É muito interessante. Esse e muitos outros, Bosque das Águas, Bosque da Música, são vários lugares belíssimos que tem lá, onde os casais apaixonados vão, inclusive é um local bacana isso. E a questão da vida social. Existe vida social no mundo espiritual. A história de Dona Laura, que quando a família de Dona Laura, a família de Lísias, todo dia retorna ao mundo espiritual, começa o processo de volta, de reencarnação, né? E primeiro reencarna Ricardo, o pai de Lísias, e a despedida de Dona Laura, que vai reencarnar, que é mesmo que sou uma mãe para André Luiz, né? Dona Laura, é uma figura maravilhosa. E aí, é muito interessante que foi feita uma despedida. Uma grandiosíssima quantidade de pessoas iniciadas por Dona Laura começam a ir à casa dela quando ela está próxima a reencarnar, se despedir, desejar boa sorte, desejar assistência a ela, prece, harmonia. E é belíssimo, uma coisa interessantíssima, porque a vida social existe no mundo espiritual. As pessoas se visitam, as pessoas que se amam se visitam, se assistem, é muito bacana, né? E como, na verdade, existe também no mundo espiritual, como falei, a questão do namoro, né? Lísias, inclusive, tem uma noiva chamada Lacínia, e essa Lacínia é apresentada a André Luiz com a visita no Bosque da Música, quando André Luiz vai visitar com Lísias, né?
mostrando que existe. Ele explica, sim, que o amor, o namoro, o noivado, no mundo espiritual é muito mais sublime, que não dá para esconder sentimentos, são sentimentos puros, né? É interessante mostrar isso, que no mundo espiritual é algo parecido com aqui, com o chão, com animais, com florestas, só que o ar é muito mais sublime, muito mais harmonioso, as emanações da luz, do sol que chegou, são diferentes daqui, mas é a mesma ideia, é uma atmosfera muito mais diáfana, muito mais pura, muito mais leve, né? É interessante mostrar essas questões, né? O que mais que eu posso colocar aqui? Musicoterapia e tal. Toque do clarim, eu acho isso interessantíssimo, porque nos diz André Luiz que no mundo espiritual, sempre diante de um fato muito grave, é tocado o clarim pelos espíritos encarregados dos avisos do mundo espiritual. Então, ele nos diz o seguinte, que quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, em 1939, foi tocado o clarim no mundo espiritual. Não só lá, não só atinge a colônia nosso lar, todos são atingidos. Por quê? Com o objetivo de avisar que algo muito grave iria acontecer. Em que propósito? Na Segunda Guerra Mundial, quando acontece um embate, uma guerra, a turma dos umbrais e das trevas são atraídos pelo ódio coletivado da própria guerra. Muitas dessas criaturas vêm para cá e chegam também e atacam também as colônias espirituais. Então, muitas providências foram tomadas a partir do toque do clarim. Sabiam todos eles que algo muito grave iria acontecer. Foi feito todo um trabalho de reforço da segurança do nosso lar para evitar uma eventual invasão. Foi feito preparar equipes espirituais extraordinárias de assistência às famílias enlutadas ou que iriam sofrer uma guerra aqui na Terra, equipes que viriam trabalhar aqui, né? Equipes que iriam trabalhar junto a desencarnados nos fronts de guerra, que é uma sessão dantesca, e equipes que iriam preparadas para receber os espíritos encarnados do nosso lar. Então, muitas providências importantes foram tomadas, e esse sinal para que essas providências comecem a ser pensadas e planejadas é o clarim no mundo espiritual. E aí uma informação muito interessante, quando falamos aqui sobre a transição planetária, que Divaldo nos fala que em setembro do ano passado foi tocado o clarim no mundo espiritual, informação chegada até ele por Chico Xavier, e que algo muito grave aconteceria. Isso em setembro, em dezembro, estourou a pandemia do coronavírus em Wuhan, na China, né? Então é importante ter essas compreensões disso, né? Os efeitos espirituais do front de guerra é terrível, terrível. Ele narra a cena do front de guerra é terrível no campo da materialidade. Ele mostra no campo da espiritualidade as entidades enfurecidas dos dois lados, atiçando entidades dantescas, terríveis, ódio, etc. E ele mostra, inclusive, as figuras agressoras que decretaram a guerra, as criaturas em desencarne, a situação dramática, esse encontro do ódio imenso, né? Que a assistência espiritual tenta socorrê-los e muitos fogem porque não desejam a assistência da luz. É terrível, mas ele mostra muito bem como é que é o front de batalha sobre a ótica da espiritualidade e é terrível. Ele mostra muito bem isso, os efeitos disso. Aliás, a obra André Luiz, Nosso Lar, narra muito interessante os efeitos deletério da própria guerra, a fase inicial do processo de preparação, o trabalho da espiritualidade para evitar que a guerra acontecesse durante e depois. A renúncia é outra coisa a trabalhar também no nosso lar. A mãe de André Luiz, esse anjo tutelar magnífica, que é tão grandiosa e querendo assistir todo mundo. A mãe de André Luiz, essa alma generosa, o marido dela, chamado Laerte, ele, além de ser um comerciante aqui, ganancioso, etc, 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 tinha uma vida paralela, com duas outras mulheres, uma vida paralela, né? E ele prometeu mundos e fundos a duas criaturas, e quando ele desencarnou, essas duas criaturas seguraram ele no mundo espiritual, lá, na região intermediária da região dos umbrais, pesado intermediário, e o segurou por 12 anos. Ele tentava se desvencilhar e não conseguia. A própria mãe de André Luiz tentava assisti-lo, reencarná-lo, não tinha jeito. No final, ela tem uma atitude tão belíssima, a gente mostra a beleza do amor. O amor é um sentimento incondicional, inquebrantável. Mesmo diante de tudo isso, ela se dispõe, é um gesto de renúncia belíssimo, a reencarnar, receber o mesmo marido, né? E receber as duas mulheres que traíram ela com o marido, que estão numa situação muito dramática nas regiões trevosas, como filhos. Olha que gesto de renúncia magnífico. O amor é sentimento sublime. Não importa nem que os outros nos amem, não importa. Amar é o suficiente. Amor é um sentimento tão grandioso que não é condicional. Você simplesmente ama. É um amor incondicional. Esse é o amor sublime, não o amor que a gente tem aqui, é uma visão muito pequena do amor, né? O amor é essa variante que a gente está distante de ter uma compreensão a miúde da profundidade desse sentimento grandioso, né?
A visita à família. É muito interessante essa questão, porque André Luiz, nesses 8 anos que ficou no Umbral, sempre pedia, tal, se lamentava para lá, para cá, que queria vir visitar a família. De tanta espiritualidade, sabe que, na verdade, isso é tudo no seu tempo. Se ele tivesse vindo antes do tempo, quem leu o livro As Memórias de um Suicida deve se recordar que um dos espíritos lá que insistiu, até que a espiritualidade permitiu, ele veio e não voltou mais lá para a Legião de Maria, onde estava. Porque o choque foi tão violento, você não estava preparado para isso. Mesmo assim, André, preparado, passou 8 anos, veio na companhia do ministro Clarence, foi deixado na casa da família, ele teve um choque muito grande. Porque ele imaginava, ele sonhava encontrar a casa do mesmo jeito que era antes, encontrar todos os filhos, a esposa, chorosa esperando por ele, os filhos lembrando dele, foi um choque. Quando ele chegou, a casa estava completamente diferente. Todos os móveis que ele tinha comprado, nem a fotografia dele com a família existia mais. A mulher dele casada com outro, proibia, inclusive, que fosse colocado o nome dele na casa. A filha mais velha era a única das filhas, tinha 3 filhos, um rapaz e 2 meninas, uma menina mais velha e uma menina mais nova, um rapaz intermediário, e o único na casa que pensava nele era a filha mais velha, a única. E no dia que ele esteve lá presente, que teve um choque, ele foi como fosse um curisco, um relâmpago que tivesse atingido ele, quando viu aquela realidade. Teve um choque imenso, né? Quando viu aquela realidade, que ele sempre, eu, minha mulher, minha casa, ninguém tem nada. Todos nós somos fazendo parte de uma família universal, todos filhos de Deus, estamos aqui cumprindo missões uns com os outros, né? E ele tem essa ideia da propriedade. E quando chegou que viu, teve um choque. E a filha mais velha, que onde pensava nele, disse no dia, quando o pai estava lá, sentiu aquele saudade. E a mãe reclamou que proibia ela de falar o nome do pai naquela casa, porque o doutor Ernesto, que era o novo esposo dela, da esposa dele, não gostava que se falasse o nome dele. Não tem mais nem a fotografia da casa dele. Então foi um choque muito grande, né? Teve um choque muito grande. Mas aí, na verdade, todo o bem que tinha sido inoculado em nosso lar, pelo trabalho, pela mudança e a transformação, teve um choque inicial, mas depois ele compreende que, na verdade, ninguém é dono de ninguém, que a esposa que ele tem deixado, que ele tanto amava, era uma irmã muito querida, que estava feliz ao lado daquele novo esposo que também amava ele muito bem, que caberia a ele assistir a família, dando o melhor possível, que todos nós somos filhos de Deus, e os mais que estão em situação melhor ajudam. É a lei da fraternidade universal. Uns que estão em melhor situação ajudam os que estão numa situação mais difícil. E ele constatou, inclusive, que o doutor Ernesto, o marido novo da esposa dele, né, estava muito doente. Ele estava muito doente, um processo obsessivo, dramático, e estava com possibilidade de desencarnar. E ele, ao final de uma semana assistindo a família, e aí ele tem a atitude de ajudar o próprio esposo da mulher dele, né, que tinha deixado, e pede ajuda de Narcisa, a amiga querida da questão de retificação. E aí tem uma passagem muito interessante, que está tão estourado aqui, mas só para dar a importância disso. Ele entra em prece e pede ajuda a Narcisa, né? Ele já está tanto quanto cansado de uma semana do choque que ele teve, o espírito fica um tanto quanto abatido. Enquanto ele faz a prece, chega a mensagem do nosso lar e Narcisa, aí a gente vê a velocidade do processo de volitação, né? Ela, enquanto ele já estava na prece, Narcisa chega próximo a eles aí. Em frações de segundos, ela recebe e chegou lá próximo e ajuda ele, efetivamente, a assistir o Ernesto, que fica bom e tal, e traz harmonia e a paz para toda a família. Então, isso é muito interessante. E aí o salto evolutivo de André Luiz, né? Porque quando, na verdade, ele se desvencilha, porque ele passou 8 anos naquela ideia de vir em casa, de encontrar a minha casa, minha família, apegada, ele tinha essa ânsia, esse pensamento. Se ligava a outras questões, o sentimento era esse. Na hora que ele vem e tem essa compreensão maior, que ele se sublima, que ele dá um salto quântico de compreender que ninguém é dono de ninguém, nem de coisa, nós somos um mero usufrutuário dos bens que Deus nos concede. E as criaturas que estão vivendo a experiência ao nosso lado, queridas, etc., são filhos de Deus, que têm seguido na sua jornada. Na hora que ele tem essa compreensão, ele dá um salto de renovação. É tanto que quando ele veio de nosso lado para visitar a família, ele veio na companhia do ministro Clarence, ele veio na volitação de Clarence, veio trazendo ele, de carona, digamos assim. Então, que ele dá um salto quântico, ele volta para o nosso lado naquele dia, à noite, na companhia de Narcisa, volitando, ou seja, ele desvencilhou-se, o perispírito dele deu um salto evolutivo e ele conseguiu atingir esse patamar de compreensão, de leveza, de evolução, de que voltou para o nosso lar, volitando. E o final, quando ele, na verdade, no final do livro, quando ele faz esse trabalho todo, que assiste todo mundo, que ajuda todo mundo, e volta feliz para o nosso lar,
feliz de ter tido essas compreensões que ele não tinha antes, mas conseguiu avançar nessa preocupação. Quando ele chega ao nosso lar, é recebido não mais como alguém que era o tutelado de Clarencio, alguém que era que estava em recuperação, mas ele voltou e foi recepcionado por um grupo de mais de 200 amigos que ele teve beneficiado nos trabalhos, amigos queridos dele lá. Foi recebido na condição de cidadão do nosso lar. Ele mudou de patamar evolutivo, né? Isso é muito interessante, mostrar o efeito do bem que a gente faz, do trabalho que a gente faz, tem essa grande possibilidade extraordinária de renovação e transformação no coração de cada um de nós, né? Ver se ainda tem alguma coisa aqui que... Sei que a turma já cansado de ouvir, que eu já falei demais, né? Eu não vai dar tempo para falar, eu sei que, na verdade, tem muitas coisas ainda para falar, até sobre a compreensão de irmão Jacó, sobre a história de que nós, espíritos, temos a ideia de que, quando chegarmos ao mundo espiritual, vamos ser recepcionados com louvores por ser espírito, por ter feito alguma coisa. Deixa eu só ler, isso aqui é rapidinho para a gente concluir mesmo, né? Ele diz assim, rapidinho para a gente chegar a uma compreensão, não vou nem explicar os tópicos, só para a gente ter uma compreensão. Ó, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para você, membro da grande família que tanto desejo servir, que grafei essas páginas, um livro que ele escreveu para contar a história dele. Sem a presunção de convencer, mas não se acredite quitados com a lei por haver atendido a pequenos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso, ou a chegar lá e encontrar um paraíso esperando, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Só por você ter sido amigo espiritual não quer dizer que você vai ser o paraíso. Ajude a si mesmo, faça o bem, trabalhe no campo do bem, amem, sejam fraternos, sejam caridosos, né? Ajude a si mesmo no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para a esfera superior, ou seja, é colocar em prática, vivenciarmos isso, como dizia Paulo de Tarso, né? Quando foi decapitado em Roma, ele disse, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Trago em meu corpo as marcas do Cristo. Ele era a página viva do Evangelho, ele praticava o Evangelho na sua essência. É isso que ele diz aqui. Falo-lhes hoje com a experiência mais dilatada. Ele tinha uma visão aqui como espírito, e quando chega lá, que viu que, na verdade, precisa ter mudado muito. Diz mais ele, depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, lá em cima, né? A fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código de sabedoria celestial, cujo dispositivo não podemos confundir. Ou seja, o ensinamento sublime de Jesus é código de transformação, mas só tivermos ali, não praticarmos, não vivenciarmos, não significa que só pelo fato de sermos de uma religião A, B ou C, não renova. Continua, só ler essa página para não concluir. Quantas vezes julguei que morrer constituísse, pela mera liberação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, não é fácil elijar o veículo físico. Entretanto, se é fácil eleger do veículo físico, é muito difícil abandonar a velha moradia do mundo. Se somos ligados à matéria e às coisas da matéria, não é fácil se for ligado a esse mais. Disse ele, posso hoje dizer que os zelos morais são muito mais fortes que os liames da carne. E se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que se veste de carne e se decompõe e desaparece. Não são tão ligados à casa que ficam lá. Ou alguns são tão ligados à beleza do físico que se juntam o corpo espiritual e sentem, inclusive, o corpo em decomposição, uma situação dantesca. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamar em balde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremos do débito para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muitas vezes dolorosa. Então, essas informações de irmão Jacó ou de Frederick Figner são importantíssimas para nortear a nossa vida, para a gente ter uma compreensão da importância de aproveitarmos bem as oportunidades que Deus nos concede, né? Então, meus irmãos, era isso.
Eu sei que me alonguei, mas é porque é uma obra tão bonita, tão maravilhosa, tão cheia de ensinamentos, que a gente vibra com a quantidade de informações que estão postas, viu? É um prazer imenso. Não vi que ninguém perguntou, mas estou aqui aberto a discussões. Quem quiser perguntar alguma coisa, estamos aqui à disposição. É um prazer muito grande estar com vocês.